aparelho. Depois, a única outra coisa que você tem que fazer é ligar no módulo assincrônico ou no módulo sincrônico, em demanda ou fixo. Já no aparelho da Philips, os controles do marca-passo estão nessa região no canto esquerdo do aparelho, conforme nós vemos aqui na foto menor, né? O primeiro botão, Pacer, é o botão de liga e desliga o marca-passo. O segundo controle é o Rate, que é a palavra em inglês para frequência, para ritmo, né? Setinha para baixo você diminui a frequência de estímulo, setinha para cima você aumenta. O próximo botão é o iniciar e o parar o estímulo. O terceiro botão é justamente o do módulo demanda ou fixo, né? Sincrônico ou assincrônico. E o último botão é da intensidade do sinal, Output, que é a força do sinal. Para baixo reduz o miliampere e para cima aumenta o miliampere. Então o que você vai ver na tela do aparelho é justamente o que você vê aqui nessa fotografia, né? Aqui o aparelho está dizendo que está com o marca-passo ligado, Pacing, que está em módulo de demanda, né? Que está disparando a 70 pulsos por minuto e que tem uma intensidade de sinal de 60 mA. E conforme nós podemos ver aqui no traçado, ele capturou a atividade cardíaca do paciente, porque nós observamos uma espícula de marca-passo e um QRS alargado logo em seguida. Outra espícula de marca-passo e um QRS alargado. Se nós tivéssemos acesso a esse paciente, sem sombra de dúvida, ao palparmos o pulso femoral desse paciente, com certeza iríamos observar uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, porque o marca-passo que está capturando adequadamente está presetado para 70 pulsos por minuto. Então, uma vez ligado o aparelho, pás ajustadas, etc., nós vamos botar uma frequência cardíaca estipulada entre 80 e 100 pulsos por minuto, né? Se o paciente estiver acordado, nós vamos iniciar com 0 mA de força de intensidade do sinal e vamos aumentando a corrente de 10 em 10 mA até que se atinja a captura. Uma vez atingida a captura, nós vamos dar mais 10% de energia e deixar assim. Então nós temos um paciente no pronto-socorro que está acordado, mas está com instabilidade hemodinâmica, está dispneico, está com PA inaudível e está batendo a 30 por conta de um bloqueio atrioventricular total. Nós vamos botar as pás adesivas no paciente, conectar as pás ao aparelho, ligar o aparelho em módulo de marca-passo e começar subindo a intensidade do sinal de 0 até que se observe no monitor aquele padrão de espícula QRS alargado, espícula QRS alargado. Imediatamente nós vamos verificar se há ou não a presença de pulso e perguntar ao paciente se ele está sentindo uma melhora na sintomatologia oriunda da bradicardia. Já com o paciente desacordado, uma das técnicas que podem ser utilizadas é, como o paciente está desacordado, você pode colocar na intensidade máxima do sinal, ligar o marca-passo e observar se houve ou não a captura. Caso a captura seja positiva, você vai reduzindo a intensidade do sinal até que você note que houve uma perda. Onde você vê que houve a perda, você aumenta mais 10% e deixa o aparelho ligado nessa energia. Ou seja, começou, o paciente está com uma bradicardia importante, batendo a 28 e chegou inconsciente à sala de emergência. Nós imediatamente colocamos as pás adesivas do aparelho, ligamos as pás no aparelho, botamos a frequência cardíaca em 80 batimentos por minuto e a intensidade em 200 mA. Ligamos o marca-passo. Ao monitor, eu observo que houve a captura com espícula QRS alargado, espícula QRS alargado. Eu inicio então a redução da intensidade do estímulo até que eu percebo que quando chega a 100 mA, o aparelho deixa de capturar a atividade cardíaca do paciente. O que eu faço? Retorne então com 10% de segurança. Então eu volto para 110 mA e deixo o aparelho nessa regulagem. É lógico, tendo feito novamente a verificação de que o aparelho capturou a atividade elétrica do paciente de maneira adequada. Então, como que nós vamos identificar essa captura do marca-passo? Primeira coisa é olhar para o monitor. A espícula cardíaca
é esse sinal aqui que lembra, de alguma forma, o sinal de calibração do eletrocardiograma. Ele é uma onda reta, né, artificialmente criada pelo aparelho, de uma intensidade muito alta, né, vai variar a altura aqui de acordo com a intensidade que você colocar. E, após essa espícula, nós temos que identificar um complexo QRS, negativo ou positivo, vai variar de acordo com a posição da pá, com a posição do eletrodo, mas um complexo QRS largo, sem sombra de dúvida, porque ele é oriundo de uma estimulação externa, que não conduziu pelo sistema de condução normal do coração. Então, se você tiver esse padrão de espícula de atividade do marca-passo, seguido de um QRS largo, respeitando a relação de uma espícula para um QRS largo, uma espícula para um QRS largo, e tiver pulso palpável no paciente, você pode ter certeza de que esse marca-passo foi eficiente e capturou a atividade elétrica do paciente. Então vejamos aqui esse traçado. Os senhores observem que há presença de espículas, marcadas aqui pelas setas negras, né, no traçado eletrocardiográfico. Mas essas espículas não estão seguidas de QRS largo, pelo contrário. Existe aqui uma atividade sinusal, né, marcado pelas ondas P's, com QRS estreito, mas com uma frequência muito baixa. Esse paciente está batendo a cerca de 350, 155, 650, 40 batimentos por minuto. Algo em torno de 38, eu diria. Né? Então, vocês verem que esse marca-passo não está capturando a atividade elétrica do paciente. Né? As espículas não estão associadas ao QRS largo e o paciente continua bradicárdico com a frequência em torno de 38 batimentos por minuto. Já esse traçado, nós podemos, mais uma vez, verificar a presença da espícula de estimulação cardíaca do marca-passo transcutâneo, que está assinalado aqui pelas setas verdes. E após cada espícula, os senhores notam um complexo QRS largo, né, respeitando aí a proporção de uma espícula para um QRS. Então esse é o traçado de uma captura perfeita do marca-passo, né, em que o paciente apresenta uma frequência de 60 batimentos por minuto. Tá? Então esse é o traçado característico e típico da captura da atividade cardíaca elétrica do paciente com a utilização de um marca-passo transcutâneo. Na tela do monitor do aparelho Philips, o que nós observamos também é justamente isso. Você vê a presença da espícula, né, seguida de um QRS largo. E o aparelho ainda dá para você que está com o marca-passo ligado, está em módulo de demanda, com a frequência de 70 pulsos por minuto e com uma intensidade de sinal de 60 mA, uma intensidade de corrente, né, de 60 mA. Então, só para a gente recordar agora no final, os modos de programação: o assincrônico, também chamado de fixo. O aparelho estimula o coração a uma frequência fixa independente da atividade elétrica intrínseca do paciente. Ou seja, se você marcar lá 70 pulsos por minuto, o aparelho vai entregar 70 pulsos por minuto ao paciente, independente se a frequência dele está em 30 ou está em 100. Será entregue 70 pulsos por minuto. E em demanda, também chamado de sincrônico, o marca-passo somente será acionado caso a frequência cardíaca do paciente fique abaixo de um limite pré-estabelecido pelo operador. Então o aparelho sente a atividade intrínseca e é inibido por ela, se esta for rápida o suficiente para manter um débito cardíaco adequado do paciente. As possíveis complicações da técnica do uso do marca-passo transcutâneo são: não captura. E aí você pode ter alguns fatores do hábito do paciente, por exemplo, o paciente efizematoso, que tem um DPOC, um tórax em tonel, que aumenta muito a impedância transtorácica, que você às vezes, mesmo na intensidade máxima de corrente, você não consegue capturar o coração do paciente. Você com 200 mA não consegue a captura do ritmo cardíaco do paciente. Esse paciente dificilmente será estimulado transcutâneo. Ele vai ter que usar o marca-passo transvenoso. Os pacientes que têm derrame pericárdico importante, também colaborando para o aumento da impedância, você também vai ter uma dificuldade de captura. Os pacientes que têm muito pelo no tórax, em que a aderência da pá na superfície corporal não é adequada,
você também vai ter uma dificuldade na captura. Mas esse você ainda pode